No Evangelho, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo está dentro do texto do capítulo 3 de João, onde tem um discurso com um doutor da lei chamado Nicodemos, onde Jesus vai falando e ele fala que Deus não, que ninguém poderia fazer os milagres que Jesus estava fazendo, que se Deus não fosse com ele. E começa esse diálogo ali entre Jesus e esse doutor da lei chamado Nicodemos. Nicodemos ele conversa com Jesus sobre isso. Aí Jesus pega e traz essa palavra para ele, que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. E fica esse problema entre Jesus e Nicodemos. Esse problema não, esse diálogo, né? Nicodemos ele tem várias dúvidas e Jesus começa a falar com ele sobre nascer de novo, sobre nascer da água, nascer do Espírito, sobre direção, que ele fala sobre o vento, tal, falando sobre direção, essa coisa toda. E depois no versículo 16 entra esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo. Bom, para quem começa a interpretar o texto, já nota logo que Deus amou o mundo, não o cosmos. Deus não amou o mundo cosmos, o mundo planeta, o mundo terra, né? Quando fala que Deus amou o mundo, se refere que Deus amou a humanidade. Então Deus amou a humanidade a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte entrou no mundo através do pecado, né? Porque desde quando houve a desobediência no Jardim do Éden, entrou a morte no mundo. Essa morte física ela atinge toda a humanidade e não tem como escapar dela, a não ser que entre um milagre, como Jesus ele veio e fez alguns milagres de ressurreição, como ressuscitou a filha de Jairo, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, como ressuscitou a Lázaro, né, depois de 4 dias enterrado, e depois também a sua própria ressurreição. Então, existe isso daí, mas a morte ela atinge todos os homens. Mas independentemente de qualquer coisa, há uma necessidade muito grande de que as pessoas recebam um novo corpo. Recebam um novo corpo, porque esse corpo mortal nosso, desde quando entrou o pecado no mundo, ele já nasceu contaminado. E não existe ninguém nessa terra que tenha nascido do relacionamento homem e mulher que não tenha nascido sob o pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, que ele fala sobre isso. Então incluiu toda a raça humana debaixo do pecado para com todas as pessoas usar de misericórdia. Romanos fala muito sobre isso. Eu não vou falar sobre Romanos agora. Nós estamos falando sobre o capítulo 3, 16 de João. Mas Jesus, nesse diálogo, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer em Jesus, ele traz resultado. E o resultado de se crer em Jesus é a vida eterna. Não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. A morte física do corpo é necessária. Até Lázaro mesmo, depois de ficar 4 dias enterrado, ele ressuscitou com aquele corpo mesmo que ele tinha. Só que Lázaro tornou a morrer e vai ressuscitar num corpo glorioso. Então todos os que morreram em Cristo hão de ressuscitar, como está em Filipenses, que também não vou entrar nisso agora, se torna uma pregação. Ele fala sobre isso. O corpo que vai ressurgir é um corpo glorioso, um corpo diferente do que o corpo que nós morremos com ele, um corpo contaminado pelo pecado. Não sei se terá a mesma aparência física ou fisiológica, mas eu sei que será um novo corpo transformado pelo poder de Deus. E aqueles que estiverem vivos, que diz a palavra, em Filipenses fala sobre isso, terão os seus corpos transformados. Sairá da fase do corpo terrestre para se tornar um corpo celeste. Então essa é o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Mas, falando aqui de vida eterna,
Nenhum outro líder religioso teve condições de oferecer essa vida eterna. Por quê? Porque eles mesmos morreram e não ressuscitaram. Então, o cristianismo ele é baseado no fato de que Cristo morreu e ressuscitou. E, falando sobre sua morte e ressurreição, antes dele morrer e ressuscitar, ele mostrou o seu poder ressuscitando, como eu disse, a filha de Jairo, né, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também Lázaro. Então mostrou aí o poder dele. Então o único que teve condições e que tem condições de prometer uma vida após a morte é Cristo. Outros religiosos morreram e não têm condições nenhuma de oferecer essa vida eterna. Então Cristo é o único que pode oferecer essa vida eterna para todos que creem. Todas as vezes que a gente vai a algum sepultamento, tem lá na lápide, né? Ou seja, na lápide não, é ali onde está fazendo o velório do corpo, tem uma escritura ali dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, falando sobre a ressurreição. Então a ressurreição é uma verdade, o que vai acontecer, e Cristo deu prova da ressurreição de vida eterna quando ele mesmo ressuscitou. A ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, ou de outro do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento também houve ressurreição, né, de morto que caiu numa cova onde estava enterrado o corpo ali de um profeta, ressuscitou, de Eliseu, que ressuscitou também uma pessoa, tal, que foi relatado no Antigo Testamento, mas o que nós queremos abordar agora é o seguinte: porque crer em Jesus é segurança, crer em Jesus é certeza de vida eterna, crer em Jesus não é entrar em condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todas as pessoas que creem em Jesus de coração, de verdade, elas começam já a ter a certeza de vida eterna. Não aqui nós vamos morrer, mas uma eternidade com Deus. E a partir do momento que você se entrega para Cristo de todo o teu coração, vem fazer morada em você o Espírito Santo começa a fazer uma transformação no teu interior, e esta transformação faz com que você vá segundo a vontade de Deus. Então são os princípios. E a Bíblia nos dá informações sobre isso. Nenhum outro livro que não seja a Bíblia, ela te dá informações sobre isso. E tem um líder que ressuscitou pessoas e também ressuscitou após a sua morte. Então essa é a verdade. Então o Evangelho de João nos mostra isso. Então pense bem nisso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, para que todo aquele que crer nele, né, e que ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus, no Filho unigênito de Deus, tenha a vida eterna, ou seja, tenha a entrada nas regiões celestiais. Agora o que me deixa pasmo é saber que muitas pessoas morrem sem ter o encontro com Cristo e as pessoas automaticamente a colocam no céu, sendo que essa pessoa nunca deu testemunho, tá? Testemunho nenhum de que acreditava em Jesus, que acreditava na Bíblia, que tinha a Bíblia como regra de fé e prática. E as pessoas dizem: está no céu. É muito complexo isso, dizer que está no céu, porque o céu é para quem crê em Jesus. O céu é para quem é discípulo de Jesus. O céu é para quem segue a Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então, com respeito a isso, nós podemos falar com sinceridade. Talvez as pessoas não vão nem entender isso. O cristão, o seguidor de Cristo, ele é totalmente contrário ao mundo. Ele vive uma vida diferente das outras pessoas que estão no mundo. Eles vivem uma vida de discípulo de Cristo, sendo aconselhados e guiados por Cristo. Então esse é o verdadeiro cristão. O cristão, ele se mistura com coisas que contrariam a vontade do Cristo e a vontade do próprio Deus. Então é preciso se colocar bem destacado isso. Nós não somos críticos de ninguém, mas nós que confessamos o cristianismo, que dizemos que somos cristãos, devemos seguir a Cristo. Essa é a realidade. Jesus disse: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando.
Fica por aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em outra oportunidade estaremos mais entrando nesse assunto.